Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 23 de setembro, Nick avisa a mãe que Aníbal fugiu e Candelária foi levada presa. Na delegacia, Liliana diz a Adriana e Vicente que disse que jamais perdoaria sua avó, mas foi uma tonta, porque todo o amor e carinho que ela lhe deu todos esses anos não se compara com nada. Liliana pede desculpas a Adriana e Vicente se os machucou, mas diz que ter ficado sabendo que não é a filha verdadeira de Cristina e José Ângelo Aguiar a deixou transtornada. Liliana diz que gosta muito deles, mas precisa de tempo. Liliana diz que tem acontecido muitas coisas e o pior de tudo é que o seu pai ficou cego. Vicente e Adriana ficam surpresos. Aguiar chora ao falar com Vitória sobre como é difícil, depois de 18 anos, saber que a Liliana não é sua filha. Aguiar diz a Vitória que em um dia perdeu suas duas filhas e agora essa maldita cegueira que não o deixa. Aguiar sofre. Diz que em alguns dias o filho deles vai nascer e ele não vai poder trabalhar, poder ajudá-la, levá-la ao médico, cuidar dela. Aguiar pede para a Vitória entendê-lo e diz que se sente um inútil. O advogado informa a Liliana, Adriana e Vicente que Candelária foi transferida e pode ser condenada até por 50 anos de prisão. Vitória diz a Aguiar que eles têm superado tantos problemas e o amor deles e a fé lhes darão a força para seguir adiante e pede para ele confiar em Deus, porque ele nunca vai os abandonar. Aguiar diz que Vitória tem razão e que ela, para ele, é um refúgio de paz, pois sempre consegue consolá-lo quando está com problemas. Kendra espera por Nelson no estacionamento. Ela coloca o veneno que Roberto lhe deu em sua mão. Nelson diz a Kendra que vai à meta-imagem, mas não vai demorar. Kendra Bisca diz: "Que bom que eu te encontrei, ainda que seja para te dar um beijinho. Por favor, não demora." Kendra então beija Nelson e aproveita para envenená-lo. Nelson, feliz, vai embora. Kendra Bisca sozinha diz: "Até nunca mais, Nelson Brisa." Salviano diz a Aguiar que lamenta muito por ele estar cego. Salviano diz a Aguiar que a partir de amanhã ele e Guzmão não poderão mais contar com ele no instituto. Salviano diz a Aguiar que foi lhe confessar algo muito doloroso. Nelson está a caminho da meta-imagem quando começa a se sentir mal. Salviano diz a Aguiar que vai lhe confessar algo do seu passado que o envergonha e diz que tem certeza que quando ele souber vai querer matá-lo. Salviano diz a Aguiar que antes de confessar os seus crimes à polícia, ele deve saber a verdade. Salviano então revela a Aguiar que além de ter sido amante de Kendra, os dois planejaram o sequestro da Vitória Balvaneira na fazenda. A Aguiar fica surpreso. Salviano revela a Aguiar tudo o que fez com a ajuda de Kendra. Furioso, Aguiar começa a bater em Salviano, o chama de maldito infeliz e diz que vai matá-lo. Nelson sofre um terrível acidente e acaba morrendo. Guzmão encontra Aguiar enforcando Salviano e tenta pará-lo. Aguiar conta para Guzmão que o desgraçado Salviano e Kendra Ferretti planejaram o sequestro da senhorita Nick e da Vitória. Guzmão fica furioso, bate em Salviano, diz que ele é um lixo e pergunta como ele se atreveu a se aproximar da sua irmã e do seu filho, sendo um delinquente asqueroso. Salviano diz que por Beatriz tentou mudar de vida. Salviano diz que se está ali é porque Kendra continua com seu plano de seguir machucando a família Balvaneira. Salviano revela que Kendra lhe confessou que planeja matar o Nelson Brisa. Salviano diz que não é mais cúmplice de Kendra e ainda que eles não acreditem, desde que conheceu Beatriz, ele se afastou da Macária Chaves para sempre, em todos os sentidos, e diz que esse é o verdadeiro nome da Kendra Ferretti. Salviano diz a Aguiar e Guzmão que Kendra tem um passado mais negro que a noite, mas ele já se cansou de calar
e eles têm sido seus amigos. Têm o direito de saber todos os crimes que eles dois cometeram. Salviano diz que Kendra continua obcecada pela maldade, por isso ele resolveu falar, para que eles o ajudem a armar uma armadilha para pegá-la. Salviano diz que não é um assassino, que nunca sujou as suas mãos de sangue, mas diz que tem certeza que foi a Kendra que mandou matar a Cristina. Aguiar fica chocado. Nick está ouvindo a mensagem que Nelson deixou para ela, quando Tomásia recebe a notícia do acidente dele. Nick não consegue acreditar que o seu pai está morto. Tomásia interrompe Aguiar, Guzmão e Salviano e dá a notícia da morte de Nelson. Enquanto isso, Kendra Bisca diz que vai esperar pacientemente até que lhe chamem para lhe dar a notícia que o aleijado do Nelson Brisa se foi para o outro mundo. Aníbal Balvaneira chega em Nova York. Aníbal liga para seus capangas e tenta resolver o negócio da mercadoria que esqueceu no cofre da meta-imagem. Candelária Pamonhona se recrimina por ter confiado em Aníbal e diz que estava disposta a lhe entregar sua vida inteira, mas agora se dá conta de que o amor dele era só uma mentira. Candelária se lembra de Cristina e diz que agradece a Deus por ela não ter se inteirado de que seu pai é um ser desalmado e ruim. Durante o velório de Nelson, Salviano diz a Aguiar e Guzmão que a autópsia não vai achar nada suspeito e diz que Kendra lhe falou sobre um veneno que não deixa rastros. Os três se unem para conseguir provas contra Kendra. Kendra Bisca, na sua frieza, se produz toda para o velório de Nelson. Kendra diz que o seu amorzinho foi generoso, pois ela é a única beneficiária da herança dele. Kendra diz que era o mínimo que devia receber por ter suportado Nelson. Nick está arrasada pela morte do pai e Vitória a consola. Kendra está eufórica lendo os documentos onde Nelson deixa todas as propriedades e fortuna dele para ela, quando Vitória liga e lhe dá a notícia da morte de Nelson. Com medo de que Kendra faça mal a Beatriz, Salviano decide se afastar dela. Salviano diz a Beatriz que vai passar umas semanas fora, dando um curso de sobrevivência, e eles não se falarão, porque lá não tem sinal de celular. Beatriz diz que vai sentir muita falta dele. Salviano diz que ela não tem ideia de como será difícil para ele ficar sem ela, e pede para ela se cuidar muito. Depois, Salviano pede para dar um beijo em Guile. Salviano diz a Guile que Beatriz e ele deram sentido à sua vida. Dá um beijo nele e diz: "Eu te amo, filho." Tadinho do Salviano, gente. Chorei vendo essa cena. Liliana diz a Nick que entende a dor dela e promete que vai estar ao seu lado a apoiando. Nick agradece o apoio da prima. Como Adriana e Vicente deporam a favor de Candelária, Vitória diz que o advogado avisou que em algumas horas ela ficará livre. Kendra chega ao velório. Aguiar puxa furioso e diz: "Kendra Ferretti." Nick, Adriana e Vitória ficam surpresas com a atitude dele. Guzmão tira Aguiar de perto de Kendra. Kendra não entende nada e se aproxima do caixão de Nelson. Kendra finge estar sofrendo horrores. Aguiar diz a Guzmão que vai tirar aquela farsante dali. Guzmão diz que se ele fizer aquilo, eles vão perder a oportunidade de encurralá-la e pede para ele se controlar. Vitória se comove ao ver Kendra com Mia nos braços, chorando e dizendo que o papai dela se foi para o céu e ela ficou órfã. Meu Deus, a frieza dessa mulher é algo fora do comum. Kendra Bisca Ferretti é ruim demais. Nick pega Mia dos braços de Kendra, chora com desespero e diz que elas perderam o pai. Kendra volta a se aproximar do caixão e diz: "Nelson, aonde quer que você esteja, não se esqueça que eu sempre te amarei."